Saúde a todos, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez e juntos aqui adorarmos a Deus, meditarmos um pouquinho na sua palavra. Eu tenho certeza que Ele tem algo para os nossos corações nesta noite. Obrigado, pastor, mais uma vez, por nos conceder a honra de estarmos aqui. E aqui, com certeza, muito gratos ao nosso Deus e feliz por rever muitos irmãos, mais uma vez, aqui nesta igreja. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Ruth. Vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas muito bom para a nossa compreensão. Livro de Ruth, o capítulo 1. Vamos estarmos lendo, irmãos, até o versículo do 1 até o versículo de número 17. Amém? Amém. Livro de Ruth, logo após o livro de Juízes, estejamos lendo a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem da cidade de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais passaram para si, ou seja, tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou para os campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Porque, pelo que saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras com ela, indo a caminho para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada um na sua casa da sua mãe. O Senhor use de benevolência com vós, usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ides embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança que ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesses filhos, esperá-los-eis, até que viesse a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra e disse Ruth, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei,
E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Poder sentar. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma história tão conhecida, irmãos, por nós, e que sabemos que essa história nos aponta, aliás, a Bíblia toda aponta para o nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós queremos, nesta noite, irmãos, mais uma vez, estar pregando a palavra do Senhor e crendo que esta mensagem também é cristocêntrica. Se não falar de Jesus, se não for para glorificar ao Senhor Jesus, o nosso Salvador, que mensagem é esta? E aqui estamos, irmãos, para dizer-vos, aqui está uma história tão triste, que inicia, irmãos, de uma forma tão triste, mas que vemos Deus, irmãos, trabalhar nessa história triste e fazer dela uma grande história. Olhando para Noemi, nós vemos uma mulher, como as irmãs que aqui estão no seu culto, esposas, mãe de filhos, mas chamada Noemi. O que significa este nome? Agradável, aquela que agrada. E olhando, irmãos, para este nome, nós vemos, vai dar tudo certo para ela. Mas vemos, irmãos, que uma grande fome surgiu na terra de Judá, e ela, junto com seu marido, chamado Elimeleque, escapuliu de lá. Foram para uma terra, irmãos, que nós diríamos, mas por que para ali? Foram para Moabe, terra dos moabitas, homens que foram completamente amaldiçoados por Deus. Deus disse, moabita não entrará no meu santuário, porque este povo renegou a Israel, ou seja, negou a Israel muitas coisas que eles podiam fazer, eles não fizeram. E Deus, irmãos, amaldiçoou, disse, olha, moabita no meu santuário, não. Eu os amaldiçoo, e Deus assim fez. E para onde vai, irmãos, Elimeleque, juntamente com a sua família? A esposa e seus 2 filhos, Quilion e Malom. Chegaram em Moabe, e logo, irmãos, veio a tristeza, o pai morre. Os filhos casam, com quem? Com moabitas, mulheres que estão debaixo de maldição, Orfa e Rute, pois são moabitas. Mas vemos, irmãos, que ali estava a mão de Deus sobre aquela família. A ideia era, esta família está amaldiçoada também. Haverá uma extinção, mas Deus tinha um olhar, irmãos, especial para a descendência de Elimeleque, embora ele tivesse para um lugar aparentemente errado, ou seja, errado. Para um lugar, irmãos, que ele não deveria ter ido, ele devia ter procurado lugar, matar sua fome da sua família, em qualquer outro lugar, menos em Moabe. Mas lá em Moabe tinha pão, e eles mataram a sua fome lá. Porém, irmãos, vemos logo começando os problemas. Elimeleque morre. Depois seus filhos casam. Malom e Quilion, seus filhos, também morrem. Irmãos, 3 viúvas. Mulheres que pareciam normais, até então estava tudo certo. Porém, irmãos, agora veio. A pior situação de uma mulher na época era ficar viúva. Noemi, talvez a pior situação era para ela, porque já era velha. Só sobrava para a viúva, irmãos, catar migalhas, restos, viver de ajuda dos outros, não havia INSS. Não havia, irmãos, outra ajuda qualquer para viúvas. Havia na lei, com toda certeza, mas na lei judaica, e isso tinha que ser lá em Belém, foi o que aconteceu com Ruth, Noemi depois. Havia lá, irmãos, a ideia de que aquilo que cai na colheita não colha.
O judeu não podia se abaixar para pegar uma fruta que caiu, não, deixa lá. Pegue a que está na sua mão. Na hora de colher, fazer, irmãos, a ceifa, caiu milho, caiu alguma coisa, deixa. Aquilo que caiu, as espigas que caíram, deixa. É de quem? É do pobre e das viúvas. Isto aí estava garantido, mas tinha que ser lá em Judá. Nós vemos, irmãos, que agora 3 mulheres chorando, sem marido, sem expectativa. A mãe tinha expectativa nos filhos. Meu marido morreu, mas tem os meus filhos. Casaram, mas eles vão cuidar de mim. Agora acaba-se a expectativa da mãe e das 2 filhas. O que fazer? 3 viúvas. Para onde ir? Mas louvamos a Deus, irmãos, que Deus estava olhando para aquela família. Está uma determinação de destruição, de extinção. Mas eu tenho algo lá na frente, planejado para esta família. Se você olhar para Mateus, capítulo 1, você vai entender o que eu estou falando. Lá está a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus existem 5 mulheres. A primeira mulher, você sabe quem é, Maria. A quarta mulher, aquela que era mulher de Urias, mas está lá, Deus restaurou. A outra mulher que está lá, a prostituta, a antiga prostituta, Raabe. A outra mulher que está lá, nós vemos Tamar, também uma mulher que enganou seu sogro, lá está lá, na genealogia de Jesus. Mas quem está também na genealogia de Jesus? Ruth. Como pode uma moabita estar lá? Quando Deus restaura, Ele restaura mesmo. Ele não quer olhar para o passado, Ele diz, é minha, eu tenho plano e a vitória está garantida. Louvado seja Deus. Queremos olhar, irmãos, agora para essa história tão triste, aonde estas mulheres agora choram juntas. Uma olha para a outra e diz, o que vamos fazer? E Noemi diz, olha, volta para a terra de vocês. Lá vocês vão casar e vão ter maridos e vão lá ser felizes juntamente com o novo marido de vocês. Comigo não tem mais jeito. Não há mais expectativa. E Orfa resolve, eu vou. E voltou para sua casa. Mas Ruth, irmãos, aqui está a grande declaração. E olhem em Ruth aqui, irmãos, Salmo 125, depois, versículo 1, depois nós vamos dizer ele. O que está ali, irmãos, acontecendo agora é exatamente isto. Ruth olhou para os conselhos da sua sogra. Ruth olhou para o Deus da sua sogra e disse, olha, eu sei que esse Deus é poderoso. E ela começou a dizer, olha, Noemi, eu não vou te abandonar. Para onde tu fores, eu irei. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Teu Deus é o meu Deus. Teu povo, aquele povo judeu, que é o povo de Deus, é o meu povo também. Aí estava a grande declaração. Ruth passou a confiar em Deus. E lá está no Salmo 125, os que confiam no Senhor. É como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que estou falando isto? Ela confiou no Senhor, olhando para Noemi. Imagine, irmãos, o que Noemi passou. Viúva, perdeu seu marido, perdeu seus filhos. Era para Ruth ter olhado para aquela mulher, aquela sua sogra, e dizer, fique aí com o teu Deus. Que Deus é este, que mata seu marido, que mata seus filhos, e deixa nós 3 viúvas. Que Deus é este? Talvez você esteja imaginando como eu. Era isso que ela deveria ter pensado. Ruth, sofredora juntamente com a sua sogra, olhando para aquela situação tão triste, mas a resposta dela foi, para onde você for, minha sogra, eu vou. Esse Deus aí que permitiu a morte do seu marido, a morte dos seus filhos, que causou um grande sofrimento, é o meu Deus também.
Será que você pode olhar para o que você tem passado e dizendo: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu passei uma situação, irmãos, muito difícil, há poucos aqui sabem. Não vou contar derrota, mas vou contar vitória, viu? E a situação que eu passei, eu vi a irmã contando o seu testemunho aqui, e eu glorifico a Deus, como a gente ama filho. Hoje eu tenho um neto, eu tenho um amor diferente, parece que é mais intenso, né, ao neto. Mas a gente começa a ver, irmãos, que amor é esse que a gente tem com aquele que é do nosso sangue. Passei por uma situação muito difícil, eu perdi uma filha com 15 anos. Ela já estava quase fazendo 16 anos. E alguém olhava para mim e disse: e você, pastor, cuidando da igreja esse tempo todo? Eu dirigi igreja por 34 anos, mas naquela época deveria fazer mais de 20 anos que eu estava dirigindo igreja. E alguém dizia: que negócio é esse? Deus vai cuidar sua filha ou não vai? Eu disse: ele pode. Mas a minha oração de madrugada era essa: Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje, irmãos, com toda certeza, Jesus podia ter curado, mas ele, ao ver, irmãos, aquela jovem de 15 anos numa cama, ela ficou 7 meses enferma, louvando ao Senhor. Ela fechava os olhinhos ali, irmãos, na cama, e ela cantava o dia inteiro. Às vezes acordava de manhã e dizia: mamãe, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu e a senhora estavam no shopping, mas no meio nosso tinha um homem de branco, todo de branco. Ele deu a mão para mim e a mão para a senhora. E eu entendendo essas coisas, a minha esposa dizia: Jesus vai curar. Mas no meu coração estava fechado, a minha oração era essa: Jesus, eu tenho 45 anos, Senhor, já vivi bastante, leva eu e deixa ela só tem 15. Mas no fundo da alma eu dizia: Senhor, portanto, faça a tua vontade. É difícil orar assim, irmãos. E vendo essa irmã louvando a Deus aqui, contando isto, aprove Deus curar, mas é bom nós falarmos: seja feita a tua vontade. Ele sabe o que faz. Doeu, mas no enterro dela não tinha nenhum dos irmãos aqui, provavelmente o pastor também não estava, mas eu lembro que eu gritei, o pastor Paulo disse: fala alguma coisa, você quer dizer, você tem coragem? Eu disse: tenho. Eu disse: eu não perdi ninguém, eu ganhei, porque ela está lá e muito em breve eu estarei também. É um sentimento de vitória. Fiquei com um filho só, e agora olhávamos para aquele filho e falava: Jesus, muito obrigado, está aqui ele com saúde, forte, hoje é pai, já me deu um netinho, está com 36 anos, eu estou feliz com isso. Mas eu olhava assim, ela dizia: olha, se a minha esposa, se Deus quisesse que eu tivesse filha, ele tinha deixado aquela lá, mas como ele não deixou, então é porque ele não quer me dar filha. E eu disse: Jesus, é isso mesmo? Aí ela vai no médico, o útero está cheio de mioma, e o médico diz: vamos arrancar este útero seu que não presta para nada. E ela marcou para arrancar o útero. Vamos tirar esse útero, vamos tirar. Tudo bem? Tudo bem. Marca. Não, primeiro sai dessa casa que tem escada, é bom ficar numa casa que não tem escada, para você ir para o quarto sem subir escada. Tá bom, doutora, assim será. Não mudamos, não. Mas um dia ela, com muita dor, ligou para a doutora e disse: doutora, eu estou com muita dor, vamos arrancar esse útero logo. A doutora disse: como assim? Com dor? Não era para estar com tanta dor. Eu estou com muita dor e ainda estou com enjoo. A doutora disse: enjoo? Ah, então tá, vamos fazer exame. Você está grávida. E estava grávida, para a glória do Senhor. Está lá a Laura Vitória, com 14 anos, glorificando e bendizendo ao Senhor. Não estão aqui hoje porque estão lá na sede, ela gosta muito da sede. Queridos irmãos, Deus às vezes parece que não, ele sabe, ele olha o futuro, ele sabe.
Saibamos olhar, irmãos, para a vida de Ruth e dizer, Senhor, Ruth era para ter esquecido, virado as costas, mas ela não fez isto. Ela simplesmente disse, teu Deus é o meu Deus. Ela tinha motivos para olhar para a vida de Noemi e dizer, não vou servir a este Deus. Mas ao contrário, ela disse, é este Deus que eu quero. E com certeza você está aqui cheio de dificuldade. Talvez você esteja aqui depois de tantos problemas, mas você está aqui glorificando e bendizendo ao nome do Senhor e dizendo, desse Deus eu não largo. Problemas vêm, problemas passam, mas o meu Deus permanece comigo. Deus, irmãos, que nunca enganou ninguém. Tem aí umas mensagens enganadoras dizendo, olha, problema Deus não permite, olha, Deus tem riqueza para você, olha, esse negócio de ter muito problema porque está em pecado, está enfermo, tem que se consertar. Para com isso. Todos nós passamos por dificuldades. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Seja animoso, tenha ânimo, passe pelo problema, daqui a pouco você vai olhar para trás e o problema passou, e eu continuo com o meu Jesus. Problemas vêm, mas não são maiores do que o nosso Deus. Aquela mulher demonstrou algumas coisas, irmãos, que eu queria aqui chamar a atenção dos irmãos. Ruth, irmãos, ela declarou que ela era agora judia, ela era agora do povo de Deus, e ela declarou que o Deus dos judeus era o Deus dela. Quando vemos isso, irmãos, esta declaração, sabe aquela declaração que você fez? Eu aceito Jesus. Jesus é o meu Salvador. Foi uma declaração que você fez do fundo da alma. E eu tenho certeza que você está aqui hoje dizendo, olha, aconteça o que acontecer, vá para onde for, eu não vou levar este Jesus de forma nenhuma para trás, mas ele vai estar sempre na minha frente. Não vou deixar de servi-lo com todo o meu coração. Quando Ruth, irmãos, fez desta forma, esta declaração não ficou só ali no ouvido de Noemi, mas foi aos ouvidos de Deus, aos ouvidos de Deus. E Deus começou a trabalhar. Imagine, irmãos, ela disse agora, vamos, você quer ir para Belém de novo? Vamos para Belém. E elas duas se juntam agora e chegam. E agora ela ouviu uma declaração da sua sogra que poderia abalar a sua fé. A sua sogra, quando chega em Judá, ela disse, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. É aquela mulher que é agradável, que agrada. Não, agora me chame de amarga. Mara significa amarga. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Eu me perdi tudo. Deus me tomou tudo que eu tinha. As minhas alegrias foram embora. Mas Ruth continuou ali. Ela nem lembrou que ela tinha agora aquela nora fiel. Aquela, irmãos, que disse, aonde você for eu vou. Teu Deus é o meu Deus. Aonde você for sepultada eu serei. Ela se esqueceu, mas mal chegar em Judá, agora ela se levanta, ou seja, ela diz para a sua sogra, fique aí, você já está velha, eu estou nova, deixa que eu vou trabalhar. E ela entrou, irmãos, em alguns campos e foi colher espiga, era tempo da colheita. Era esse o trabalho de viúva. Você não pode pegar a espiga que está no pé, mas estiver no chão é tua, pode pegar. E ela trabalhou o dia inteiro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ela foi trabalhando nos campos e de repente, há uma expressão bíblica até por sorte, mas não é essa expressão por sorte, não é a sorte que nós pensamos. É uma sorte agora, é providência de Deus. De repente, por providência de Deus, ela não estava mais em campos, irmãos, que ela não imaginava de quem era. Ela estava em campos de Boaz. Aí está a simbologia de Cristo. Boaz é o homem que resgatou Ruth.
que redimiu a Ruth. E olhando agora, como assim? Ela estava num campo e de repente está no campo de Boaz. Homem rico e parente de quem? De Elimeleque. Este poderia restaurar a família de Noemi, porque era parente de Elimeleque. Deus estava neste negócio. De repente, ela estava no campo de Boaz. Alguém pode pensar, de repente, aconteceu alguma coisa comigo. Por sorte, eu estou aqui na igreja. Nada disso é sorte. Deus estava te vendo. E Ele te abençoou e disse, é lá que eu vou colocar ele. A vitória que Ele concedeu para você não foi sorte, mas foi providência de Deus. Deus tem providenciado vitórias para você. E eu tenho certeza que você entende desta forma. É Deus quem trabalha em nossos corações e em nossas vidas, e de forma nenhuma, irmãos, estamos ao léu por sorte, aconteça o que acontecer, irmãos, Deus é quem está marcando a nossa vida, Deus que está marcando caminhos para nós trilharmos. Não pense de forma nenhuma que você é qualquer um, não, você é filho de Deus, e Ele está direcionando os seus caminhos. Lá na frente, você vai glorificar a Deus, até pelas dificuldades que você passou. Você vai dizer, Senhor, as dificuldades me trouxe a Tua presença, e olha eu aqui, vitorioso, glorificando e abençoado, de acordo com o Teu plano. Olhamos aquele homem chegando, não sei se ele estava de viagem, de repente ele olha para Ruth, e ele pergunta para os seus criados, quem é esta moça? E os seus criados dizem, é Ruth, a nora de Noemi. Não é a ex-nora, mas é a nora. Orfa era ex, mas ela continuava sendo nora. E ele olhando e perguntou, e começou a ver o trabalho dela. E ele começou a ajudar aquela jovem. Primeiro começa aí, a mesma forma que Jesus nos promete, proteção. Boaz diz assim, não deixe que ninguém a toque, falou para os seus criados, mas ela esteja protegida. Olha, aquilo que cair no chão é dela, mas deixe cair além daquilo que de repente caiu. Derrube. Que isto? Deus sempre nos dará além do que pedimos e necessitamos. Quando Ruth começou a olhar para aquilo, ora, aquele homem jogou o milho no chão. O milho não caiu, a espiga, e deixou ela pegar entre as gavelas que não era para ela podia pegar. Que negócio é este? Queridos irmãos, era ali, irmãos, a demonstração que Deus estava ouvindo e agora dizendo, olha, aquele dia, teu Deus é o meu Deus e eu estou provando que eu sou teu Deus. Aquela mulher chegou em casa cheia de mantimento e disse, aonde você foi? E ela contou, e ela entendeu, você estava nas terras de Boaz. Mas uma coisa aconteceu, irmãos, ela gritou, e isto me chama a atenção, se você olhar no capítulo 2, e você olhar, irmãos, aqui para o versículo de número 10, você vai ver uma inclinação, uma pergunta que Ruth fez, e isso me chama muita atenção, e leva para o Senhor Jesus. Ela diz, assim, o Senhor Jesus e a sua igreja, ela diz assim, por que me favoreces? Por que faz casos de mim, sendo eu estrangeira? E esta mensagem, irmãos, esta frase nos chama a atenção. Porque é que me favoreces, sendo eu estrangeira. Ou seja, Boaz, você não me conhece, eu sou estrangeira. Por que é que você está me favorecendo? Por que é que você está fazendo caso de mim? Dá para lembrar de quem isto, irmãos? Aqui está a igreja do Senhor. Nós não merecíamos estar aqui, mas Ele nos resgatou, nos redimiu. E a nossa pergunta seja essa, Senhor, eu não mereço. Por que fizeste casos de mim?
Veja, irmãos, que todos aqueles que estão por aí afora dizendo, olha, eu não vou lá porque eu não preciso, ou aqueles que querem estar na presença do Senhor dizendo, olha, eu não sei se eu preciso desse Jesus, porque eu mereço mais do que isso, do que está na igreja, ou as bênçãos que Ele concede. Irmãos, nós reconhecemos e sabemos que não temos nenhuma dignidade para que está aqui, e podemos perguntar, assim como Ruth perguntou, por que me favorece, Senhor? Por que a tua graça me alcançou? Por que me colocaste na tua igreja? Por que estou destinado agora não mais ter uma vida de 60, 70, 80 anos, mas o meu destino agora é a eternidade contigo, na eternidade para sempre contigo, Senhor. Por que isto, Senhor? Ontem eu pregava, irmão, sobre o sacrifício de Jesus. Isto me comove quando eu falo. Eu disse, irmãos, a respeito daqueles pregos que colocaram nas mãos do Senhor. Não foi um prego torneadinho que a gente conhece, fininho. Eram pregos, irmãos, feitos no fogo. Mal feitos, cheio de quinas, meio quadrado, um bico fino para entrar. E aqueles pregos que entrou nas mãos de Jesus, que separou, ou entrou no osso, ou separou o osso aqui, a doutora que está aí com certeza ela sabe, não ia caber o prego no meio dos ossos, aqui da mão. Ou esse prego estourou o osso, que dói muito, ou separou o osso da mão, para que o prego pudesse transfixar. Imagine a dor que Jesus sentiu. Aonde ele estava? Na glória. Aonde ele estava? Recebendo louvor dia e noite. E Filipenses 2, versículo 7 diz que ele esvaziou-se. Tudo que ele tinha lá, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, ele esvaziou-se. Veio como Deus, mas sem usar os seus poderes e a sua glória. E chega aqui, Filipenses diz, para ser como um de nós. E aquele prego entrou, irmãos, como um homem comum. Ele não usou as prerrogativas de Deus para dizer, não vai doer prego. Não, o prego entrou e doeu muito. Um prego, outro prego. Agora o outro prego no pé e outro no outro pé. Deitado em cima daquele madeiro. E agora os homens dizem, vamos colocar esse madeiro em pé. Abre-se o buraco. Vamos colocar agora neste buraco. Coloca devagarzinho. Ele pesa 70 quilos. Se a gente colocar de uma vez, o prego vai rasgar as carnes dele e vai doer muito mais. Será que fizeram isso? Aqueles homens estavam irados, estavam ali condenados, um grande condenado, e com certeza pegaram aquela cruz e enfinharam naquele buraco, com força, com raiva, a ponto daquele prego rasgar as suas carnes, porque o peso dele estava no prego. 70 quilos, diz os historiadores. Imagine a dor. E a gente pergunta, por que fizeste isto, Senhor, por nós? Por que me favoreceste? Ali, irmãos, foi quebrado, rasgado o véu e abriu-se a porta diretamente para nos favorecer. Eu vejo, irmãos, alguém escreveu essa frase e disse assim, uma conversa entre o pai e o filho. Claro que é alegórica, mas a conversa era assim daquele escritor, ele disse, imagine o pai perguntando para o filho, você sabe o que é cálice? Sei. Cálice é sofrimento. E se você descer para ser como um dos homens, você vai descer para fazer a missão que tem que fazer, é remir os pecados de toda a humanidade, você tem que beber o cálice até a última gota. E eu tenho certeza que ele diz, pai, eu estou disposto a beber o cálice todo. Condenado, maltratado, desmoralizado, arrancaram a sua roupa, pregaram na cruz, cuspiram na face, chicotearam as costas dele.
Ele podia, com todo o poder que ele tem, ele dizer assim: eu não vou deixar isto, não vai acontecer isso comigo. Mas ele olhava para mim e para você e dizia: eu vou até o fim. Eu vou beber esse cálice até o fim. Até que chegou lá no final, depois de tanto sofrimento, começou às 9 horas o sofrimento, e ele vai até às 3 horas da tarde pregado na cruz. E lá na cruz ele grita: Tetelestai, cumpri, Pai. Está cumprido a missão, na tua mão eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz ali, ele padeceu. Pergunte para Jesus. Olhe para tantas maldades que nós fizemos. Olha para quem somos. Olha para o que fizemos, as maldades que temos, irmãos, muitas vezes no nosso cérebro e colocamos às vezes em prática. Quando que nós chegamos aqui depois de tantos malfazejos que fizemos? Agora pergunte para ele: Senhor, com tanta coisa que eu fiz contra ti, por que me favoreces? E louvado seja Deus. Aquele homem chamado Boaz favoreceu a Ruth de forma tremenda. Mas, por fim de tudo, irmãos, o maior favorecimento foi casar com ela. E dela nasceu um filho. E este filho está lá na genealogia de Jesus. Que eu diria, Ruth não. Eu diria, Tamar não. Eu diria, Raabe, na genealogia de Jesus, não, de forma nenhuma. E a mulher de Urias, então? Betsabé, não, também não. Mas Jesus faz o que ele quiser. Alguém pode olhar para você: não, aquele lá na igreja não é possível. O que ele está fazendo lá, dando uma de santinho agora, depois de tudo que ele praticou? Não importa. Jesus salva, e ele não tem satisfação para ninguém. Ele salva quem ele quiser, e ele coloca na presença dele quem ele quiser também. Seja rico, seja pobre, seja formado ou não. Indoutos, que não sabem nem falar o nome de Jesus direito, mas ele entende. É comigo que ele está falando. E quando vai orar, não sabe nem orar, mas ele entende, porque ele vê o coração. Deus quer ver homens e mulheres humildes para dizer: este Deus é o meu Deus, e eu vou servi-lo até o fim. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que você nesta noite está olhando para o amor de Ruth e dizendo: como é que se ama uma sogra desse jeito? Isto é sabedoria. A estratégia dela foi muito boa, a trabalhar naquelas terras, e ali, irmão, dinamicamente, dinamismo, trabalho, e o reconhecimento de Boaz, tudo isso foi muito bonito. Mas o maior de tudo é a confiança dele em Deus, dela em Deus. Queira lembrar, irmãos, disso em nome de Jesus. E eu quero dizer, depois de tantas misérias, aquela mulher continuou confiando em Deus. Que você também possa, depois de tantas dificuldades que você passou, você continuar dizendo: ele é o meu Deus. Deus não erra. Ele sempre faz a coisa certa. Deus sempre age da forma certa. Aquilo que parece para nós, irmãos, simplesmente sofrimento e maus tratos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Hoje mesmo, irmãos, eu olho, irmãos, para as consequências de tudo que aconteceu e vejo, irmãos, Deus trabalhando em cada detalhe. Quando a gente olhava, não dizia: agora não dá mais, não tem jeito. Deus dava um jeito. Às vezes tem coisa, irmãos, na simplicidade. A irmã falava hoje da criança, e eu me lembro, irmãos, quando a minha filhinha, com apenas 2 anos de idade, meu filho mais velho levantou da cama e não conseguia andar, paralítico inteiramente. Ele dizia: mãe, eu não consigo ficar em pé. E ele caía. E minha esposa ficou desesperada: que negócio é este? Mas a menina de 2 anos, esta que faleceu, ela pôs a mão na cabeça do meu filho mais velho e disse: Jesus, cura meu irmão.
Beijo, tá? Beijo, Jesus. Meu irmão, meu filho levantou na mesma hora. Isto a gente vê, a gente fala, esse é o Deus que nós servimos. Ele se mostra, irmãos, em coisas que você, irmãos, fala, mas como foi isto? Por que ele fez assim? Por que ele permitiu? É para que o nome dele seja glorificado. Erga a tua voz e diga, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso e eu tenho certeza que ele nunca vai me desamparar. Eu estou parando por aqui, mas eu volto no Salmo 125. Os que confiam no Senhor, Ruth, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Perdeu o sogro, perdeu o marido, mas continuou confiando. A sogra blasfemou e disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mas ela continuou de pé, confiando no Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito, meus irmãos, e eu encerro aqui. Romanos capítulo 12, versículo 12. Isto me chama a atenção, e eu encerro esse texto. Ao ver, irmãos, aquelas mulheres passarem por tanta dificuldade, e no final as amigas se unirem e glorificarem a Deus, e até profetizarem. Se você ler o texto final, a lei de Ruth, você vai ver. As amigas se uniram e se congratularam com aquilo que Deus fez. Eu tenho certeza que você entende que a nossa vida tem altos e baixos, mas em altos que eu digo, às vezes na vitória, baixos às vezes no problema, mas Deus está aqui e Deus está lá com você, em todos os momentos. E Romanos 12, 12 diz assim, sede pacientes, alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? Que ela continue até o fim. A esperança está lá, é o que está na frente. Alegre-se. Sede pacientes na tribulação. Se olharmos hoje, irmãos, o povo, não só hoje, mas sempre foi assim. A igreja é o povo mais odiado da terra. Saiba distinguir. Tem igrejas que estão unidas com o mundo, está tudo bem para ela. Mas a igreja que se posiciona como igreja de Jesus, como defensora da verdade, a igreja, o servo de Deus que está verdadeiramente vivendo uma vida com Deus, ele é odiado. Tantas dificuldades para a igreja. Mas Paulo está dizendo, sede paciente na tribulação. Tenha paciência, o Senhor está com você, você não será derrotado. A igreja já é vitoriosa porque está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos noiva do Senhor Jesus. Mas, acima de tudo, nós vemos Paulo dizendo aqui, olha, perseverai na oração. Estamos orando? Muito pouco. E eu encerro aqui, irmãos, não posso dar doutrina, mas é a palavra de Deus. Vamos orar mais. Vamos buscar ao Senhor mais. Chadwick, um escritor evangélico, ele escreveu, um londrino, ele escreveu de Satanás. Ele pode olhar para nossos sermões e dar risada. Ele vai ver, olha, trabalha no circo de oração, trabalhou na festa, olha lá, aquele está ensaiando, ele olha isso, irmãos, e zomba. Isto para ele, às vezes, é tom de zombaria. Mas quando ele vê um crente ajoelhado, orando ao Senhor, ele não zomba não, ele estremece. Ele sabe, irmãos, que ali é uma conversa com o Todo-Poderoso e ele tem que estremecer. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, mas perseverai na oração. O final será um final feliz. Ele sofreu, ele padeceu por nós, ele fez tudo por nós.
para que permaneçamos firmes. A perseverança, irmãos, é algo importante. Às vezes não falamos muito sobre isso. Eu era, eu fui, eu sou, um pouquinho sou agora, mas já fui melhor. Não, perseverar. Vamos perseverar até o fim, sem olhar para trás. E atrás de tudo, irmãos, palavra é bom, estudo é bom, mas oração também, irmãos, é muito bom e que nunca falte em nossas vidas. Quantos de vocês sentem hoje, irmãos, como uma Ruth? Sente-se como redimida, restaurada. Era pobre, amaldiçoada, não tinha nada, mas Boaz foi lá e restaurou. A viúva, quando chega, mas a viúva Noemi, quando chega diante do remidor, ela tinha muita dívida, e pagar com o quê? Ela era dependente de esmola, não tem com quem pagar. A Bíblia afirma, irmãos, que o remidor ia lá e pagava todas as dívidas da viúva. Em nome de Ruth, Noemi ficou sem dívida nenhuma. Ele restaurou tudo, restaurou o nome, restaurou a família. A família, irmãos, que haviam dito, olha, vai acabar, vai extinguir. Está lá na genealogia de Jesus, não acabou. Quem sabe alguém está dizendo, você, teus filhos estão destinados à perdição, à extinção. Deus está dizendo nesta noite, eu posso restaurar. Eu posso redimir um só que esteja perdido, eu posso trazer de volta, em nome de Jesus. Acredite, o Deus que nós servimos é um Deus de poder, e não tem nada que Ele não possa fazer por cada um de nós. Obrigado. Fique de pé neste momento, irmãos, por favor. Eu quero fazer uma oração. Vamos fazer, irmãos, uma oração, quem sabe poucos de nós temos feito. Eu disse sobre a pergunta, por que me favoreces? Quem sou eu para receber este favorecimento? Mas já recebemos. E estamos aqui glorificando a Deus. Tem alguém que ainda não recebeu? Se tiver, por favor, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, eu tomo a liberdade de perguntar, quer entrar debaixo desse favorecimento? Sabe o que é esse favorecimento? Chama-se graça. Eu não mereço. Favor imerecido. Não mereço. Mas Ele nos dá. Tem alguém para receber Jesus nesta noite e dizer, eu quero ficar debaixo desta graça. Eu quero receber este merecimento. Ou talvez tenha alguém afastado que precisa retornar para os caminhos do Senhor. Faça isso enquanto você pode. Tem alguém? Não há, mas fica aqui mais uma vez até o último crente sair daqui. Você ainda pode vir à frente e dizer, eu quero ir com Jesus para casa ainda hoje. Faça isso. Mas vamos fazer algo aqui, irmãos, que pouco temos lembrado. De agradecer a Jesus por este favorecimento tão grande que Ele tem dado a nós. Feche os teus olhos. Talvez você pense, eu precisava agradecer aquela pessoa por aquilo que ele me fez. Eu só estou aqui por causa dele. Olha, aquela dívida alguém me ajudou a pagar, aquele emprego alguém me ajudou. E eu agradeci de tanto bom coração a ele. Agora imagine como é que você vai agradecer a vida eterna. Como é que você vai dizer, Jesus, eu estava destinado ao inferno, mas tu me favorecesses, eu estou salvo e destinado à eternidade contigo. Feche os teus olhos junto comigo e vamos agradecer, só agradecer a Ele. Fortaleça a tua fé, dizendo, Jesus, eu não merecia, mas tu fosse compassivo, misericordioso para comigo. Com toda a sinceridade diante de Deus agora, agradeça ao Senhor, junto comigo. Pai eterno, aqui estou, Senhor, junto com a tua igreja, Senhor, lembrando, Senhor, de cada sofrimento que passaste,
cada gota de sangue que derramaste, Senhor. E eu quero aqui, junto com o teu povo, Senhor, dizer muito obrigado, Jesus. Nós não merecíamos, não era para estarmos aqui, mas tu, Senhor Jesus, olhaste para nós com um olhar de misericórdia. E assim cumpriste a missão até o fim. De hoje podermos, ó Deus, sentir esta alegria. Ainda somos falhos, mas tu, Pai amado, estás nos fortalecendo todos os dias, Pai. Mas queremos aqui agora sentir Jesus Cristo e transferir esta gratidão e dizer pelos nossos lábios: obrigado, Senhor. Obrigado. Alguns de nós era para estar morto, alguns de nós era para estar já no Hades, no inferno, alguns de nós, Pai querido, era para estar lá fora, quem sabe, Jesus, na cachaça, nos vícios e tantas coisas que não conseguiríamos nos prender, mas tu, pela tua misericórdia, nos redimiste, nos salvaste, nos compraste e nos colocaste aqui para glorificar e bendizer ao teu nome, Pai eterno. Sabemos que não temos, Pai querido, nenhum merecimento, mas é só misericórdia